Folha de Rosto, Wisnik, take 1. Existe uma discussão já antiga que ainda não chegou a um consenso. Letra de música é poesia ou não? Bom, se a gente pensar o que é poesia, e eu acho que poesia é arte da palavra. Então, letra de canção é a arte da palavra. E a arte da palavra poética, ela teve, ao longo dos tempos, diferentes suportes. Então, tradicionalmente, o suporte dessa arte da palavra é a voz. E a voz entoada, ritmada, a voz cantada, né? Então, na poesia antiga, grega antiga, a poesia lírica que hoje a gente conhece, em suma, nos textos, estão no suporte da página e a gente admira, né? Cultiva, cultua ao longo dos milênios, como poesia, aquilo era originalmente canção. E mesmo aquilo que não era poesia lírica, épica, era entoada, era ritmada, de certo modo era ritmo e poesia, não é? Era rap. Então, nesse sentido, a arte da palavra, ela migra. Ela não é... A palavra é um objeto diferente de um quadro, não é? Ela escapa, não é? E depois ela se acomoda na página, mas com isso ela ganha outras, vamos dizer, dimensões, outros aspectos, mas às vezes ela sai de novo da página e volta para a voz. Então, por isso essa pergunta, ela feita numa situação brasileira, ela nos leva a dizer que a poesia, a letra de canção não sendo necessariamente, obrigatoriamente poesia, ela atingiu muitas vezes um nível de arte da palavra, não é? Que faz com que a gente diga que ela é alta poesia. É que eu acho que a posição não é literatura e canção, é só poesia e letra de canção. Porque a canção se apoia, a letra da canção se apoia na música, né? Ela é diferente, tanto que o Chico Buarque disse que nunca escreveu um verso na vida. Ele escreve letra de música. Isso. Aí, então, se a gente for pegar, aí é uma outra questão, porque a questão admite muitos vieses, né? Aí se a gente considerar o fato de que a letra de música é arte da palavra, mas uma arte da palavra que está, vamos dizer, surfando na melodia e no ritmo e se volta para isso, e seu interesse está inseparável disso, né? É a grande tese defendida e desenvolvida pelo Luiz Tati, que também não é interessado nessa história de que letra de canção é poesia literária. Ele prefere dizer letra de canção é aquela que tem uma ligação com a entoação, que é alguma coisa que tem a ver com o fato de que quando a gente fala, a gente melodiza, né? Que a fala tem melodia, tem desenhos e tal, e que o cancionista, às vezes sem conhecer nada de música, de harmonia, de música no sentido da linguagem musical, escrita, ele tem uma intuição do que é a curva melódica de um samba como entoação. Nem tudo que se diz se faz, eu digo e serei capaz. O Luiz Tati gosta desse exemplo, porque Ismael Silva, ele fez esses 2 versos, e aí parou, não sabia continuar. No entanto, ele estava dizendo, nem tudo que se diz se faz, eu digo e serei capaz. Se diz que é capaz, porque não diz logo? Mas não, ele parou, porque o que ele percebeu foi uma curva melódica, uma curva intuativa ascendente, que já promete um grande samba, mas que ele não tinha completado, e completa quando ele acha um desenvolvimento intuativo que completa aquilo, né? Nem tudo que se diz se faz, eu digo e serei capaz.
nem é bom falar se a orgia se acabar. Ou seja, quando ele foi dizer, ele falou o que ele sempre falava, né? A orgia, quer dizer que ele não se distanciava da orgia e tal. Ou seja, isso significa que a letra da canção, ela tem um efeito que às vezes é poderosíssimo quando cantada, entoada, às vezes muito simples em termos de palavras, o que está sendo dito, mas poderosíssima quando entoada, ritmada e tal, tal. Aí se você escrever isso numa página, aquilo não é nada. Então é verdade isso, aquilo se mostra uma letra de música, enquanto a arte da palavra, com uma autonomia da arte da palavra, não se sustenta. Como que o Luiz Tati trabalha ou explica essa ligação entre palavra e música? O Luiz Tati considera que a fala é irregular, não é periódica e nem estável. A gente faz melodias, mas essas melodias não estão fixadas em notas, enquanto a música, sim, tem uma regularidade de pulso, de ritmo e tem notas definidas. Então, existe, na verdade, uma troca de propriedades. Tem canções onde é como se injetasse a irregularidade da prosa na música. E tem canções que é como se você injetasse a regularidade da música na fala. Né? Então, primeiro caso, seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga Bessie, um guardanapo, um copo d'água bem gelado. Essa letra, que é um clássico, se você ouvir isso a primeira vez, você não sabe para onde ela vai. Ela vai subindo, ela para, a frase é longa, a frase é curta. Qual é a eficácia dela? Ela parece alguém falando, né? E é conversa de botequim, né? Então o malandro falando com o garçom e tratando o garçom como se fosse um mordomo e como se ele fosse abonado e pudesse mandar vir tudo, sendo que no final ele pede para pendurar a conta no cabide ali em frente. Ele não tem dinheiro para pagar aquilo, mas o que ele tem é essa lábia entoativa que faz, né, ele faz essa coisa própria do samba figurativizante, diz o Luiz Tati, quando imita a fala. Né? Agora, por outro lado, é pau, é pedra, é o fim do caminho, são músicas que são bem definidas, a melodia tem uma regularidade, tem um desenho geométrico. Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião, e quem quiser aprender, vai prestar atenção. Essas músicas são tematizantes, diz o Luiz Tati, e elas têm um outro efeito, criam um objeto. Cria não uma conversa, cria um objeto, fica na tela. No caso, o baião. Tudo que está falando é o baião, e você já entendeu o que é o baião e você embarca naquilo. E essa tem um apelo somático, ele diz. Todo mundo começa a balançar na cadeira, bater o pé, dançar junto, etc., porque ela promete que vai por ali e vai. Né? Enquanto que a outra tem a força dela, né, olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Sinal fechado do Paulinho da Viola, né? As duas pessoas se encontram num momento fugaz do sinal fechado e tem uma breve conversa. Essa música é toda irregular, e ela tem esse poder. Né? São exemplos bem claros de uma coisa mais falada na canção. Então, esses dois polos são bem contrapostos. E um terceiro é quando você estica a sílaba. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, a cada despedida eu vou te amar, desesperadamente, e vai até... Eu sei que vou sofrer a eterna desventura. Essa canção é passionalizante. Quando a sílaba alonga, já entra sentimento. Já entra sentimento de distância ou proximidade. Você está
queria estar perto de uma coisa e ela está longe. Ou ela está perto e você teme que fique longe. São canções de encontros e desencontros, né? Então, basta você fazer isso que já cria essa distância. Se você cantar, ó mulata assanhada que passa com graça fingida inocente, tirando sossego da gente. Isso é tematizante. O que você vê é a personagem, a mulata assanhada. Se você cantar, ó mulata assanhada que passa com graça, tirando sossego da gente. Já não é ela, é o sujeito que está, né, diante daquele ser que ele gostaria de estar ou está evocando e tal, né? Então, basta essa inflexão para mudar o registro do negócio, né? Tematizante, figurativizante, passionalizante, um triângulo assim. Um bom exemplo disso tudo é a Garota de Ipanema. Quando o Vinícius tentou fazer a letra, ao contrário do que se imagina, que no bar ali passou a garota, ele já um batucando e o outro escrevendo, já ficou pronta a canção, que ela é tão natural no resultado que você pensa que ela foi feita também com uma espontaneidade total. Viu a garota já, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, direto. Mas não é assim. O Vinícius esboçou letras, tem rascunhos, o próprio Tom fez uma, não falava de garota, de uma gaivota ao entardecer, é um negócio completamente diferente. E o Vinícius fez uma letra que dizia, como é que é mesmo? Vinha cansado de tudo, de tantos caminhos, tão sem poesia, tão sem passarinhos, com medo da vida, com medo de amar. Quando na tarde vazia, tão solta no espaço, eu vi a menina que vinha num passo, num doce balanço, caminho do mar. Veja coisa curiosa. Vinha cansado de tudo, cansado da vida. Isso não cola, não colaria. Essa que é o maior sucesso mundial da música brasileira, ela não colaria com essa letra. Vinha cansado de tudo e tal. Se você explicar pelo Luiz Tati, é porque a melodia é tematizante, ela tem os versos curtos, repetitivos, e ela tem tudo para parecer um objeto. Em vez disso, tem um cara falando de a sua vida, do tempo que passa, né? E a cada sílaba parece que cai num buraco. Vinha cansado da vida, cansado, porque está pedindo extensão, pedindo duração, pedindo passionalização. Se você usasse a segunda parte da música, vinha cansado de tudo, vinha tão sem poesia. Não seria a melhor coisa que Vinícius já fez, mas funcionaria, vamos dizer, para melodia, o alongamento de sílabas, para passionalização, né? Então, quando acharam, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, menino que vem, aí pronto, o mundo inteiro, mesmo ouvindo em português, já entra naquele balançado, né? Aí dá essa liga. E quando chega, porque tudo é tão triste, né? Porque estou tão sozinho, porque tudo é tão triste, aí sim as sílabas se alongam, aí é como se o foco vem para o sujeito, né? O homem maduro que vê a moça passando e aí se perde na distância, depois volta, né, para ela. Então tudo isso é um jogo de palavras, ritmos, melodias, e o Luiz Tati, de certo modo, decifrou muito dessa caixa preta da canção, né? Do voo, da história assim, do voo melódico dessas palavras. Bom, esse aqui foi... você joga para mim? Esse aqui já foi virou aula de professor, né? Aquela que não cabe no programa, né? Violeta Parra foi pintora, escultora,
bordadeira, ceramista, cantora e principalmente compositora. Filha de um professor de música e de uma camponesa, ela acabou misturando as profissões de seus pais. Trabalhou no campo até os 20 anos e aí começou a cantar num restaurante chamado O Popular. Antes de Violeta, havia uma visão estereotipada da vida dos camponeses. O riachinho, as frutas nas árvores, os pássaros cantando. Com Violeta, as coisas começaram a mudar, porque ela falava do amor, das lutas e da vida do povo chileno. Aos 48 anos, ela lançou o disco As Últimas Composições, onde estão músicas como Gracias a la Vida e Volver a los 17, sucessos mundiais gravados por Mercedes Sosa, Milton Nascimento, Elis Regina e Joan Baez. Ironicamente, Violeta Parra se suicidou um ano depois de gravar Gracias a la Vida. Letra de música é poesia? E por que não? Principalmente quando o músico e o poeta se confundem, como é o caso de Chico Buarque, um dos nossos maiores poetas contemporâneos. E letra de música, que é poesia, pode ser livro também? Claro, quando esse livro é ilustrado por um grande artista plástico, como é o caso de Fernando Vilela. Desta parceria surge o livro Pedro Pedreiro, esta pequena, só no tamanho, joia. Um livro-álbum para todas as idades e num formato sanfonado. Quando a gente abre o livro, a gente vê que textos e imagens se intercalam, dando lugar e espaço para o leitor poder captar o ritmo das palavras e todo o movimento das imagens. O trabalho é aqui neste livro o personagem principal. Pedro e todos os Pedros são retratados na música e nas palavras de Chico e nas ilustrações de Vilela. Toda a dureza deste mundo do trabalho recebe um tom poético quando Vilela escolhe duas cores, o rosa e o prata, para toda a sua narrativa, amenizando um pouco a dureza desta vida, que é sempre o trabalho e que são os responsáveis pela produção de todas nossas riquezas. O mundo do trabalho é aqui o personagem principal. Chico o musicaliza maravilhosamente e, no caso, Vilela o reproduz reinterpretando a música do Chico, a vida de Pedro e de todos os Pedros, que trabalham esperando o trem, esperando um trem que nunca chega, esperando a festa, esperando o carnaval, esperando o aumento de salário. Esperam o trem que nunca chega. Mas a esperança, o trem passa e eles conseguem pegar o trem. E não só eles conseguem pegar o trem, como Vilela os coloca na primeira fila, a Pedro e a sua família. Quem sabe eles não conseguem chegar antes da festa e do carnaval acabar. Com esse livro é possível também resgatar um pouco da história e da memória recente do Brasil, algo imprescindível para os jovens nos dias de hoje. Poesia que faz pensar, super recomendo. Eu trabalho aqui nessa bagunça, eu vou acumulando os livros que eu estou lidando. Por exemplo, agora eu estou escrevendo uma coisa sobre Drummond, aí todos os livros que têm a ver com o assunto vão vindo para cá e vão ficando, outros, os discos que eu vou ganhando, e vai formando essa trincheira aqui. Bom, eu escrevo no computador, faz muito tempo que eu nunca mais escrevi à mão. E antigamente escrevi livros à mão, depois datilografava, né? Hoje em dia eu penso como é que foi possível você usar aquela máquina e uma cópia com papel carbono e uma correção com aquele esmalte, né? Desde que você pode corrigir e ir mexendo no texto
direto na tela, eu nunca mais consigo escrever à mão e acreditar no que eu estou escrevendo à mão, né? Parece que aquilo é só uma anotação assim para vir para cá. É só na tela que eu consigo ver o texto e achar que eu estou escrevendo, que a frase ficou, né? A escrita é mais um instrumento de descoberta do que eu penso, do que uma maneira de colocar no papel as coisas que já estariam prontas, né? Por isso eu também escrevo muito devagar, porque eu tenho que a cada frase descobrir o caminho que leva a outra, e às vezes tem que voltar atrás e ler tudo de novo para ver se eu pego no tranco quando está atrasado, né? Mas é assim, um pouco, uma parte é às cegas. Então, eu queria ser escritor e tinha estudado piano, era músico, não sabia como é que as duas coisas se juntavam. Entrei em crise quando vi que os dois mundos, a música clássica, o piano de concerto, era muito distante da literatura. Aí acabei encontrando uma saída na canção brasileira, que se apresentava naquele momento, no final dos anos 60 e os anos 70, como uma forma de poesia, uma arte da palavra que era ao mesmo tempo música, e isso resolvia a minha questão, digamos assim, o meu dilema, né? Oi pessoal, aqui é a Gê Oliveto do Livros e Bolinhos e hoje eu vou falar um pouquinho do livro Histórias de Canções Vinícius de Moraes, do Wagner Homem e do Bruno de la Rosa, que saiu aqui pela Leia. Como o título já entrega, o livro fala das canções de Vinícius de Moraes, mas não só isso, porque como a gente sabe, e se não sabe deveria saber, Vinícius era um poeta incrível, né? E isso obviamente ajudou nas suas composições. A história dele é toda contada principalmente através de suas parcerias. E assim, as parcerias, né, gente, vamos lá, foram as responsáveis por fazer a música brasileira como ela é hoje, né? A gente acompanha o surgimento da Bossa Nova e a parceria com Tom Jobim, Chico Buarque, Toquinho, Baden Powell. A gente vê o Vinícius abandonando a Bossa Nova no auge para escrever afro-samba e depois ir pelo caminho das músicas infantis, na verdade os poemas infantis que viram música. Isso é muito legal porque os autores meio que levantam esse questionamento. Vinícius é canção ou é poesia? E na verdade, com o passar das páginas, a gente percebe que ele é os dois. Ele é tudo isso e muito mais. Como a própria Clarice Lispector fala num trecho, é impossível separar uma coisa da outra. Então, assim, nós conseguimos ver que Vinícius gosta de contar histórias através de suas letras e dos seus poemas, e principalmente que ele tem paixão pelo que faz. Ele tem uma musicalidade, uma magia que consegue encontrar a rima certa, a sílaba certa para cada nota musical. Isso, óbvio, faz com que suas parcerias sejam fantásticas, seus poemas sejam incríveis, e isso foi uma coisa que eu, assim, tive muita certeza. É impossível saber quem é melhor, porque um depende do outro. O músico só existe por conta do poeta e vice-versa. Eu fiquei muito feliz com a leitura. Eu acho que para quem ama música e ama poesia, é um livro perfeito. Flui assim, ó. Fica a recomendação. Eu vou ficando por aqui. Beijo. Fui. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar, longe do céu, longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria subir ao céu, queria descer ao mar. E assim como um anjo... Desculpe, errei. Posso começar de novo essa? Adaptar é sempre trair, quando você passa de uma coisa para outra, principalmente para traduções. E na música mais ainda, porque a coisa ganhou sentidos diferentes, né? Então, tem coisas que... Uma canção chamada Mais Luz, que ficou parecendo uma coisa do Bob Dylan, por exemplo, é uma coisa do Antero de Quental, do século XIX, uma coisa iluminista.
à noite os magros crapulosos, e os que sonham com virgens impossíveis, e os que se inclinam mudos e impassíveis. Acabou que eu selecionei 10 ou 12 eu imagino, a partir desse critério do o que cantava naqueles poemas, o que já tinha de canção naqueles poemas, né? Fomos escolhendo coisas que eu via que poderiam sugerir gêneros musicais, tanto que o disco acabou tendo reggae, tendo canção, tendo blues, tendo canções mais experimental, tendo soul music, tendo, enfim, uma coisa mais bossa nova também tem ali, porque cada coisa pedia um tratamento. Teve um poema do Fernando Pessoa que virou um blues, chamado Evadido. Sou um evadido, logo que nasci, fecharam-me em mim, mas eu fugi. A princípio, qualquer texto é musicável, mas você precisa sentir naquele texto uma coisa que lhe dê uma guia, que sugira para você alguma coisa. Então, assim, algumas coisas foram muito rápidas e muito naturais. E a primeira canção, que é uma canção, uma quadras do Camões, foi a primeira que eu fiz. Logo, e aquilo resultou uma canção a mais natural possível, uma coisa escrita no século XVI. Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura. Eu quero recomendar 2 livros sobre canção. Um é de Luiz Tati. Esse é um livro clássico, O Cancionista, Composição de Canções no Brasil. É sobre a relação entre música e letra. E, ao mesmo tempo, ele vê isso na dicção desde Lamartine Babo, Noel Rosa, até Roberto Carlos, ou Luiz Gonzaga, Tom Jobim, ou Caetano Veloso, ou Chico Buarque. Em suma, ele pega um panorama dos cancionistas no Brasil e o modo como cada um resolve a relação entre música e letra. E esse outro livro se chama 3 Canções de Jobim. É um livro sobre as músicas Sabiá, Águas de Março e Gabriela, que são analisadas por Lorenzo Mami, Arthur Nestrovsky e Luiz Tati. Então temos uma visão da canção de Tom Jobim através da análise dessas 3 canções.